dia 7 de maio de 2025, expediente protocolo número 352 de 2025. Eu sou Valdir Alves de Oliveira, delegado de polícia responsável por este expediente, por distribuição. O senhor pode falar o nome completo, profissão e local de trabalho? Meu nome é Carlos Eduardo Gonçalves, eu sou professor e atualmente atuo como vereador na Câmara Municipal daqui de Santa Cruz do Rio Pardo, cujo endereço é Rua Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe. Correto, muito obrigado. O senhor está sendo ouvido aqui na condição de testemunha. Promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. Sabendo então desse dever, fique à vontade para esclarecer aqui o fato noticiado nesse expediente, que foi encaminhado pela Promotoria de Santa Cruz do Rio Pardo, por e-mail, aqui com o número 352, como eu falei, /55, onde uma entrevista à Rádio 104 FM, o vereador Carlos Eduardo Gonçalves teria feito gravíssimas acusações contra a Santa Casa, a expressão usada aqui, que estaria recebendo 20% em contratos com a instituição. Essa pessoa estaria se reunindo no posto café para desviar esses recursos, tratar dessa margem de 20%. Então essa foi a notícia que aportou aqui, com um link aqui para acessar essa reportagem dessa rádio, uma entrevista, essa rádio 104, que teria sido concedida pelo senhor. Sim. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, isso se trata de uma hipótese, de uma suspeita. Eu não, em momento algum na entrevista, eu citei nominalmente algum funcionário da Santa Casa, mas se trata de o levantamento de uma suspeita. Tá? Eu não quero aqui macular a honra de ninguém, não quero, de certa forma, prejudicar alguém com uma informação desse cunho. Entretanto, o meu anseio com essa entrevista foi de que os fatos deveriam ser apurados com a devida profundidade. Tá? Então, eu gostaria de deixar isso muito bem claro nesse testemunho aqui. Bom, no dia 9 ou 10 de abril, fizemos uma reunião de cunho político. Estava nessa reunião o ex-prefeito Diego Singolani, eu, o vereador Tio Carlinhos, o vereador João Marcelo Silveira Santos, o munícipe Adilson Simão, ex-vereador, e o Domingos do Carmo. Domingos do Carmo ele foi secretário na antiga gestão. Uma reunião estritamente política. Nessa reunião, doutor... Onde foi essa reunião? Essa reunião foi na casa do ex-prefeito, Diego Singolani. Uma tardezinha, por volta das 5, 6 da tarde. Não me lembro ao certo o horário. A casa dele aqui em Santa Cruz. Isso, no Jardim Santana, salvo engano. Pois bem, nos reunimos lá e entre essas discussões de cunho político surgiu ali o assunto de que uma pessoa ligada à Santa Casa estaria se reunindo com o fornecedor no posto café, certo? E a partir disso levantamos um sinal de alerta, porque qual a intenção de um funcionário da Santa Casa ir até o posto café fazer uma reunião cujo interesse é a Santa Casa? E quem deu esse alerta na reunião? O ex-prefeito Diego. Que a pessoa estaria se reunindo, alguém da Santa Casa estaria se reunindo no posto café, certo? Para conversar com um prestador de serviço ou fornecedor de material. Aí a gente não sabe quem é essa pessoa que estava conversando. Certo. Então essa informação partiu do ex-prefeito Diego. Exatamente. Tá. E o que aconteceu nessa reunião em seguida? Esse assunto foi mais aprofundado? Então, aí começam as conversas de bastidores. Você começa a ouvir informações a respeito dessa problemática, levantar algumas evidências que talvez pudessem coadunar em que essa reunião realmente tenha acontecido. As informações acabam chegando e aí
no momento da entrevista da rádio, eu joguei isso como um sinal de alerta, que isso deveria ser investigado com a devida profundidade. Aí eu já estou dando um salto temporal. Mas voltando... Vamos voltar um pouquinho na reunião. Na reunião também foi falado algo sobre o material de limpeza e contrato de laboratório? Na reunião, inicialmente, a questão de contrato de material de limpeza, né, ficou algo para ser analisado, a questão dos contratos e tanto o contrato com a limpeza em si, com o prestador de serviço da limpeza, como a questão de materiais de limpeza, principalmente a aquisição desses materiais. Se havia uma alta nesses preços ou não, como que estaria a relação de preços pelos materiais adquiridos pela Santa Casa com o preço comercial, se haveria muita disparidade nisso aí, porque já havia um levantamento, uma ideia, uma suposição de que talvez pudesse ter algum tipo de erro, né, nesse sentido. Então é como se fosse assim, uma deliberação da reunião ali dos próximos passos. Isso na verdade não ficou como deliberação, né? Na verdade ficou como uma informação solta nessa reunião. E quem deu a informação, então, já que você falou que foi uma informação solta, da limpeza e do contrato de laboratório nessa reunião? Então, do contrato de laboratório, o João Marcelo que acabou comentando sobre a transição, né, da Labersan com a Orilab, que isso estava sendo costurado. Se isso aconteceu ou não, eu já não tenho propriedade para dizer. Mas o costurado em que sentido? Não, de trocar uma empresa de prestação de serviço de coleta de exames por outra. Mas aí ele já falou de alguma irregularidade nessa costura? Então, ele suspeitou. Do quê? Suspeitou de uma irregularidade, de que havia um pagamento, caso se efetivasse, um pagamento de 20%. Palavras do João Marcelo. 20% do contrato, mas... Exatamente. Agora, quem seria o beneficiário disso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não estou a par disso. E da limpeza foi falado também alguma coisa de porcentagem? Não, isso não foi falado. Na verdade, a questão de material de limpeza simplesmente seria uma forma de analisar, porque assim, falaram, foi discutido assim, a gente tem que investigar quais são os valores que estão sendo aplicados comercialmente com os valores que estão sendo adquiridos pela Santa Casa em termos das notas fiscais, para fazer um comparativo. Essa questão das notas fiscais da Santa Casa foi uma conversa absolutamente despretensiosa, na minha opinião. O que ficou mais configurado ficou a questão da reunião no Posto Café e dessa transição da empresa prestadora de serviço na coleta de exame. Então isso ficou pontuado. Só que a prestação de serviço de coleta de exames feita pela Labersan e possivelmente trocada pela Orilab, eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento sobre isso. Tanto é que essa questão foi levantada pelo João Marcelo Silveira Santos. A pessoa que então falou a respeito do encontro no Posto Café, ela que seria o ex-prefeito Diego. Ele citou data, horário? Não, ele não citou. Ele disse, ocorreu, né, soube que ocorreu uma reunião no Posto Café para tomar um café ou uma janta, eu não sei, não lembro qual foi o termo que foi usado, se foi janta, almoço ou café, mas enfim, isso não vem ao caso, o que importa é que ocorreu o encontro. E aí ele citou nomes, porque na entrevista aqui o senhor... Eu não cito nomes na entrevista. Sim. Mas o senhor fala na entrevista, o senhor fica esperto, vagabundos, fica esperto. Sim. Não é lugar de bandido em Santa Cruz. O senhor está se referindo ao masculino. Por que o senhor se refere ao masculino? Não, o gênero indefinido. Né? A suspeita é que essa reunião tenha acontecido pelo ex-vereador Lorival e hoje ele trabalha na Santa Casa. A suspeita é essa. E no final das contas, né, depois dessa entrevista, de fato o Lorival ele chega até a porta da rádio na presença do Domingos Ramalho, que é presidente da Santa Casa. E quem estava junto também... De ontem, isso, vamos passar para ontem. Né? Exatamente.
Aí o Dário Miguel estava comigo, chega Domingos Ramalho e o Lorival no carro, para tirar satisfações, entender o que é que estava acontecendo e tudo mais. O horário mais ou menos ontem, isso? 2h30 da tarde, mais ou menos. O senhor estava saindo da rádio? Exato. Acabou a entrevista, demos uns 10 minutos de conversa com o Dário e aí saímos. Né? E aí eles estavam na porta da rádio. O Lorival abriu o vidro, a gente conversou. Né? Qual carro que eles estavam sabendo? É um Chevrolet, Captiva, alguma coisa assim, um carro assim. Acho que era do Domingos Ramalho o carro, inclusive. Tá. Aí ele abriu o vidro. E a gente começou a conversar. E eu disse o seguinte, mas assim, Lorival, eu não fiz nenhum... A gente começou a conversar aqui. Quem conversou? Ele? O Lorival falou assim, Duzão... Qual a abordagem dele? Isso? A abordagem foi o seguinte, Duzão, como que você fala isso na rádio? Eu falei assim, Lorival, eu não citei nomes. Eu citei uma suposta ocorrência de algum funcionário dentro da Santa Casa para com uma reunião no Posto Café, com um fornecedor ou um prestador de serviço, que eu não tinha a informação de quem estava se reunindo com essa pessoa. E depois, no decorrer dessa conversa, ele mostra o celular para mim, Lorival, dizendo, eu estive no Posto Café com um prestador de serviço e tudo mais, e eu fui lá no Posto Café, palavras do Lorival, fui no Posto Café justamente para me encontrar com essa pessoa que não queria ir à Santa Casa, pois ela estava, não sei se em litígio judicial ou cobrando uma conta que a Santa Casa lhe devia. Então ele falou assim, eu não quero aparecer na Santa Casa, não me sinto bem lá, não sei qual o motivo. Então pediu-se para que essa reunião acontecesse no Posto Café, e a justificativa do Lorival para esse fato é que essa pessoa iria executar a Santa Casa, e essa execução, segundo o Lorival, provocaria um bloqueio nas contas da Santa Casa, prejudicando os andamentos da situação financeira. Sim. Isso, palavras do Lorival. E nas palavras dele seria um médico, esse prestador seria Sim. Um médico. Eu não sei quem é. O nome do médico. Não, Bruno, talvez, eu acho que é Bruno, mas eu não lembro o sobrenome. No print que ele mostrou para o senhor, não deu para ver o nome nem a data? A data não, porque a data no WhatsApp fica bem pequenininha, então acaba passando despercebido. Sim, tá. Pode continuar. E aí... Nessa conversa, ele falou isso, mostrou esse vídeo para o senhor, né? Ele não mostrou o vídeo, ele mostrou a conversa do WhatsApp, né? E nessa conversa do WhatsApp aparece lá que os dois se encontraram no Posto Café. Eles estiveram lá, de fato. Agora, resolvendo o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Aí ficou a minha dúvida. Isso ele falou na presença do senhor, do Sim. Dário Miguel e do Domingos Ramalho. Sim. Pode continuar. E aí, a minha dúvida... Mas aí a conversa terminou assim ontem, ele só perguntou isso para o senhor e aí já se encerrou ali. Sim. Ficamos conversando, que eu jamais faria alguma coisa errada. Eu falei assim, Lorival, eu não estou falando de você, não estou direcionando meu nome a você. Em momento algum na entrevista, momento algum na entrevista eu citei nomes, certo? E conversamos ali, e ele tentou se desculpar, não, mas eu não fiz isso, tal. Ninguém está falando que foi você. Nós estamos num processo de levantamento de documentos e toda a situação desse imbróglio aí, a gente queria emergir isso através de documentos, mas a entrevista acabou atrapalhando tudo isso, porque o Ministério Público acabou se antecipando. E o Domingos Ramalho, ouvindo isso aí, falou algo ali naquele momento? Não, o Domingos Ramalho falou que isso tem que ser apurado, doa a quem doer, e que ele acabou de entrar na presidência da Santa Casa e ele não admite que o nome dele, na frente da presidência da Santa Casa, seja atrelado a um tipo de escândalo como esse. E eu concordo plenamente com ele, sendo que quem levantou toda essa bola, toda essa situação através da entrevista da rádio, acabou sendo eu, através dessa entrevista. Então, ali eu senti uma
uma preocupação do Domingos Ramalho em relação a ter a sua conduta, a sua moral ilibada, né? Ele como presidente da Santa Casa, a Santa Casa com problemas financeiros, ele tentou entrar ali para resolver esses problemas financeiros e, na minha opinião, a Santa Casa é vítima desse processo todo. Se existe... Eu só vou interromper o vídeo um minutinho. Continuando, a gente vai dividir o vídeo para subir o link. Tem uma limitação de capacidade aqui. Tudo bem. Você está vendo, na opinião do senhor, a Santa Casa é vítima? Na minha opinião, a Santa Casa está sendo vítima, porque assim, se dinheiro público, né, dinheiro das doações para a Santa Casa, elas supostamente estarem sendo desviadas para usufruto de uma única pessoa em detrimento à coletividade que é usuária do Sistema Único de Saúde e da Santa Casa, óbvio que a Santa Casa é prejudicada e óbvio que o presidente hoje da Santa Casa, que é o Domingos Ramalho, ele tem uma preocupação com isso tudo acontecer debaixo dos olhos dele. Então, mais alguma coisa? A gente se encerrou essa conversa na porta da rádio assim, né? Isso. Vamos voltar na linha cronológica aqui. Da reunião lá do dia 9 ou 10 de abril, passaram-se algumas semanas, isso, né? O que aconteceu durante essas semanas? O senhor apurou alguma coisa? O que o senhor estava... Então, conversas chegam, né? De, tá coisas erradas e tal. E sim, por diversas pessoas, mas conversas absolutamente esporádicas. Santa Casa tem que ficar de olho, o que está acontecendo. E aí você tem a situação da Santa Casa no aspecto do tratamento das pessoas, né? Tem muita gente que reclama de que tá faltando um cobertor para dormir, tem que levar um cobertor lá para um acompanhante, por exemplo, levar um cobertor para quem está lá enfermo na Santa Casa. E tem que levar cadeira, tem que levar alguns utensílios que são considerados provavelmente fornecidos pela Santa Casa, mas aí o munícipe tem que acabar levando isso, porque a Santa Casa não tem aporte financeiro para poder adquirir isso. Então, assim, todas essas conversas, elas acabam ligando um sinal de alerta, ainda mais eu na posição de vereador, não posso ser omisso em relação a isso. Eu tenho que partir para um processo de investigação, não investigação, mas fiscalização, para poder provocar o Ministério Público e as autoridades. No decorrer dessas semanas, então, essas informações foram surgindo de forma informal, informalmente. E chegaram, além dessa reclamação de falta de equipamento, às vezes, né, de cobertor, né, de atendimento, chegaram também conversas a respeito de insatisfação de médicos com relação à forma de contratar o serviço, com relação ou de como o serviço estava sendo prestado, ou o valor do serviço. Chegou para o senhor? Sim, não chegou valores, mas assim, pelo serviço prestado isso aqui poderia ser mais barato, enfim, uma coisa assim. Sobre a contratação de fornecimento de material? Isso. E o senhor pode citar quem passou essa informação para o senhor? Então, quem passou essa informação através de print foi o munícipe. O munícipe Fábio Pimentel disse: o médico da Santa Casa mandou isso. Assim, existem coisas erradas. Posso até mostrar aqui, se caso necessário. Fica à vontade, senhor. Posso? Então, o Fábio Pimentel encaminhou um print para o senhor. Isso, exatamente. Seria uma conversa dele com o médico? Exatamente. Um médico mandou para ele, dizendo o seguinte, um encaminhamento, na verdade, só espero que o Duzão tenha as provas, mas que já sabíamos. Esse encaminhamento é de um médico, segundo o Fábio Pimentel. O senhor pode mostrar aqui? Claro. Tá bem legível, doutor? Não. Um pouquinho mais distante, um pouquinho mais. Posso te mandar o print também. Assim, tá bom? Tá bom. Eu mando o print exatamente agora, professor. Mais alguma informação além dessa do Fábio? O Fábio Pimentel? Ele mandou quando isso, senhor? Ele mandou ontem. Ontem. Depois da entrevista. Isso. Ele mandou após a entrevista. Eu já estou enviando o print aqui para o senhor nesse exato momento. Além do Fábio, chegou para o senhor também
esse valor de 20%, essa porcentagem, 20%, como que o senhor citou essa margem? Como chegou essa informação? Essa informação, ela chegou a partir do João Marcelo. O João Marcelo falou assim, olha, está ocorrendo, né, a suspeita de que esteja ocorrendo na troca da Labersan para a Orilab um pagamento de 20%, uma suspeita. Tá? E isso foi levantado pelo João Marcelo. Relatou para o senhor? Isso, em conversas informais da Câmara Municipal. E ele procurou alguém para falar sobre isso? O Domingos Ramalho. Domingos Ramalho, existem coisas erradas dentro da Santa Casa. E aí o teor da conversa, infelizmente... O senhor sabe que, segundo o relato do João Marcelo, ele teria procurado o Domingos Ramalho. Sim, porque os dois têm proximidade, os dois são maçons, né? E aí, pelo fato de terem essa proximidade através da maçonaria, o João Marcelo alertou o Domingos Ramalho. Ok. Mais alguma coisa que o senhor está lembrando, que o senhor quer acrescentar? Eu acredito que não, doutor. Se o senhor, dentre as suas anotações, se o senhor tiver mais algum esclarecimento para que eu possa tentar elucidar ou discutir, eu estou à disposição. Só especificamente valores, né, não, datas, ainda não, o senhor não tem essa informação, né? Não. Especificamente seria só um problema em uma espécie de contrato ou todos os contratos? Então, aí tem que analisar com quem o Lorival se reuniu dentro do Poço Café, né, para ver a natureza desses contratos a serem analisados e a suspeita de que o material de limpeza também possua algum tipo de discordância em relação a valores praticados pelo mercado. O teor desse encontro lá no Poço Café não chegou ao conhecimento do senhor? Não. Só que houve esse Sim. encontro. O que me chama a atenção é porque lá, se a Santa Casa tem uma sala de reuniões, tem advogada, a doutora Roseles, ela tem uma advogada que trabalha lá e para se discutir um teor trabalhista, como disse o próprio Lorival, a desculpa que ele usou ou a informação que ele me deu foi essa de nós reunimos lá para discutir essa questão de uma execução. Por que não foi na Santa Casa? Se lá tem o corpo jurídico para prestar todos os serviços, fazer as negociações com o prestador de serviço ou o prestador de materiais para a Santa Casa, enfim, isso que liga um sinal de alerta nesse processo. Seria ele a pessoa a tratar desse assunto? Trabalhista? A prestação de serviço, né? Eu acredito que não. Porque ele, enquanto diretor administrativo da Santa Casa, ele tem uma visão generalizada de todo o organograma, né, administrativo. Agora, eu, enquanto eu sou vice-diretor de uma escola e se eu preciso pedir para que alguém dê aula de química, eu vou chamar o professor de química para dar aula de química. Se eu preciso que alguém dê aula de língua portuguesa, eu vou chamar o professor de língua portuguesa para dar aula de língua portuguesa. Se eu preciso que uma pessoa faça, por exemplo, a chamada, eu tenho um agente de organização escolar para poder fazer a chamada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existem pessoas com as suas respectivas funções que devem se atinar a essas funções específicas. Agora, eu não sou a pessoa mais qualificada para dizer quais são as reais atribuições do Lorival, mas que existem pessoas formadas em direito e advogando na Santa Casa que poderiam, do ponto de vista técnico, fazer essa intermediação com muito mais qualificação jurídica, inclusive, do que o Lorival, que não é formado na área de direito, isso certamente poderia ter. Dentro desse aspecto aí de atribuição, né? Falando então dos contratos, o senhor poderia dizer de quem seria essa atribuição na Santa Casa? Eu não tenho a mínima ideia. Fazer essas tratativas de troca de laboratório, contrato de troca de laboratório, compra de material? Não sei dizer. Lorival? Não sei dizer. Talvez o ex-prefeito Diego, né, caso foi citado, né, ele tenha
maiores esclarecimentos. Ele trabalhou quase 30 anos na saúde, se não me engano, 30 anos não, 20 e poucos anos na saúde. Então, assim, ele tem know-how para poder fazer esses devidos esclarecimentos. Talvez, é uma opinião, né, ele seja a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de resposta, né. O senhor está se recordando de mais alguma coisa que o senhor apurou nessas 3 ou 4 semanas, né, depois do dia 9 de abril, alguma coisa que chegou ao senhor? Mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar? Não. Sobre a reunião e sobre o encontro na Porta da Rato, mais alguma coisa? O único encontro que ocorreu nesse meio tempo foi o encontro entre eu, o João Marcelo e o Domingos Ramalho na cerimônia de entrega do título de cidadão santacruzense ao Paulo Marcato, onde ele simplesmente mencionou que a situação é essa dentro da Santa Casa, existe a suspeita de que o Lorival, tá? A suspeita de que o Lorival ele tenha ido ao Posto Café tomar um café com algum fornecedor ou prestador de serviço, tá? Eu, o João Marcelo Silveira Santos e o Domingos Ramalho, tá? Isso no dia de entrega da Láurea ao médico Dr. Paulo Marcato na Câmara Municipal. Isso foi falado pelo João Marcelo. E aí o senhor estava presente? Estava presente. E falei, eu estou sabendo disso também a partir de uma reunião, que é essa primeira reunião de 9 ou 10 de abril, né, que simplesmente levamos o conhecimento dele. Nós estamos sabendo disso e temos que tomar alguma atitude. Mais tá? Eu acho que é isso. Me coloco à disposição a qualquer momento aí para o que precisar. Muito obrigado. Eu que agradeço.